concorda que esse time que entrou em campo hoje, que seria o time alternativo, jogou melhor as duas partidas do que aquele time considerado titular nas duas vezes em que entrou em campo. Isso pode fazer com que você mude de ideia, de repente, sobre a equipe que você quer colocar em campo na estreia da Sul-Americana na quinta-feira? Obrigado. Boa noite a todos. Em momento algum eu citei que uma equipe era a titular ou a outra era a reserva, né? A partir daí, eu posso falar que houve uma mescla de jogadores, até para que nós tivéssemos duas equipes entrando com poder de fogo, vamos dizer assim. Era importante naquele momento onde eu montei um sistema defensivo, que era aquele que vinha jogando mais partidas, que é considerado titular, com alguns garotos à frente, num campeonato onde nós jogaríamos 4 jogos em 8 dias, né? E posterior a isso, o pensamento era, no outro time, a gente entrar com alguns atletas experientes, a maior parte deles também com alguns atletas mais jovens que já estavam no clube. E que após os 4 jogos a gente reavaliaria aquilo que foi feito nas 4 partidas e aí sim a gente delineasse uma equipe titular. Diante de todo o quadro e pelas consequências que nós tivemos, fruto de um mês que foi extremamente difícil para todos nós e que em nenhum momento a gente deixou de considerar, o mês de março foi um mês difícil, porque nós tivemos muitos casos de Covid e tivemos também deslocamentos e tendo que fazer jogos, inclusive um clássico, com uma equipe naquela oportunidade, aí sim, alternativa, porque nós não tínhamos alguns atletas, nós perdemos jogadores na véspera das partidas, né? Então, naquele momento, a gente teve dificuldade. Aí, com os deslocamentos, fizemos 5 ou 6 jogos fora de casa, então isso tudo gerou uma consequência. E essa consequência foi a falta de qualidade em algumas partidas, porque nós acabamos desnivelando o grupo na parte técnica, tática e física. Então, o que se vê hoje é um Corinthians melhorando em campo. Eu, em momento algum, deixei de admitir que o Corinthians jogou mal algumas partidas, né? Mas hoje, felizmente, a gente viu um time bem organizado, bem plantado em campo, que fez um bom jogo, que mereceu a vitória. Então partimos daqui para frente com tudo aquilo que foram visto nos 4 jogos com as 2 equipes, e aí a gente escolhe uma equipe para iniciar a partida de quinta-feira, exatamente no início da Sul-Americana para todos nós. Mancini, boa noite. Lucas Herrero, da Bandeirantes, parabéns por mais uma vitória. Quinta-feira tem estreia na Sul-Americana e em maio já tem Brasileirão. Primeiro, o Corinthians está pronto para essas competições mais difíceis? E segundo, hoje, com esse futebol, pelo que o Corinthians briga, tanto na Sul-Americana como também pelo Brasileiro? Obrigado. Eu acho que nenhuma equipe está pronta o suficiente, porque um jogo de futebol ele tem muitas alternativas, e às vezes você acha que está pronto e é pego de surpresa. Então, quando você acha que está pronto, você já está no caminho errado, porque existem times diferentes, com propostas de jogo diferentes, a gente não sabe bem aquilo que vai encontrar, principalmente na Sul-Americana. No Brasileiro nós já sabemos um pouquinho mais. Então, é necessário que nesse momento a gente tenha a calma necessária para entender aquilo que está acontecendo. O Corinthians de hoje foi um Corinthians com alma, e quando o Corinthians tem alma, ele é extremamente forte em todos os sentidos. Então, nós temos que partir deste princípio. É óbvio que é o mesmo elenco que virou o ano, com algumas perdas, inclusive, mas nem por isso o Corinthians deixa de ser forte, porque vai ser sempre uma equipe forte. A partir do momento que tiver no seu plano tático, técnico e físico, emocional, a disposição que teve hoje. A partir do momento em que joga dessa forma, vai ser forte em qualquer competição. Agora, é necessário dizer também que nós vamos enfrentar alguns adversários que nós não estamos acostumados a jogar, que são os da Sul-Americana.
E que para isso a gente tem que ter, além de um estudo detalhado dos adversários, a gente tem que entrar com esse espírito que entrou hoje, sabendo muito bem o que o futebol sul-americano exige dentro de campo para que você possa sair vencedor. Mancini, boa noite. Kaique Silva, da Rádio Jovem Pan. Com o bom desempenho desse time, considerado, entre aspas, alternativo, tanto na partida de hoje, na vitória de hoje, quanto no bom primeiro tempo que fez em Araraquara na última semana, você considera que essa é uma dor de cabeça daquelas que o treinador gosta de ter? Você está com muitas dúvidas agora de como escalar a sua equipe para os principais jogos do restante da temporada? Olha, não tenha dúvida que é uma dor de cabeça boa, a partir do momento em que você vê atletas buscando o seu espaço, valorizando tudo aquilo que é feito internamente no clube. Então hoje nós tivemos alguns jovens jogando muito bem, e isso acaba fazendo com que a gente vislumbre um futuro interessante para todos eles, né? Na equipe que jogou diante do Guarani e diante do São Bento, nós também temos alguns jovens valores que precisam ainda entrar num processo de maturação. Então, se antes a gente tinha ali 14 ou 15 atletas, hoje nós temos 22 e até um pouco mais de atletas que já jogaram, que mostraram que podem ser úteis, entendeu? Isso não tira, de maneira alguma, a dificuldade que a gente vai encontrar nos campeonatos, no Brasileiro, no Campeonato Paulista, na Sul-Americana, mas faz com que a gente acredite que a equipe pode jogar melhor, pode chegar bem diante de vários adversários que são considerados hoje adversários mais fortes por folha, por elenco. Então hoje eu estou muito satisfeito com aquilo que eu vi no jogo, né? E para que a gente possa melhorar tem que haver uma evolução, não só na parte tática, como na parte técnica dos atletas também. Por exemplo, hoje eu vi alguns atletas que atuaram bem melhor do que vinham atuando. Então aí há um crescimento, há uma evolução, não só da parte individual, como da parte de organização da equipe, de equilíbrio da equipe. Mancini, boa noite. Ana Canhedo, do GE. Em cima da boa partida que fizeram hoje jogadores de defesa, como o João Vitor na lateral, o Raul, o Lucas Piton, em cima das partidas que fez o Luan também, como você pensa em mexer nesse time, nessa soma de times A e B? Como você pensa em mexer? Você pensa em mexer em posições consolidadas, como as de defesa, ou não? O que você pretende fazer na quinta-feira, por favor? Obrigado. Olha, a sua pergunta é para antecipar uma coisa que nem eu sei ainda, porque nós estamos saindo de um jogo onde fomos vitoriosos, onde a equipe jogou bem, e o próximo jogo é só na quinta-feira, e o só na quinta-feira não é que está muito distante, é que ultimamente a gente jogou de 2 em 2 dias, então nós vamos ter um tempo aí para parar, para refletir sobre tudo aquilo que está acontecendo. Não é simplesmente uma ou duas partidas que você muda um plano de jogo, e tampouco você pode deixar de considerar aquilo que foi feito hoje no jogo. Então é muito importante quando todos os atletas estão buscando um lugar no time, porque o time ele evolui com isso, né? É interessante quando você tem vários atletas fazendo a mesma função e às vezes com a característica diferente, porque isso te dá ganho em todos os sentidos. Hora que você quer ser mais ofensivo, hora que você quer ser um pouco mais defensivo ou cauteloso. Então é importante que todos os atletas das funções estejam bem para que o time possa evoluir com isso. Boa noite, Mancini. Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Hoje, no meio-campo, você escalou o Xavier junto com o Camacho na dupla de volantes. Durante a partida, a gente pôde ver eles entregarem bastante defensivamente quanto ofensivamente. Qual a tua opinião? Existe a possibilidade dos dois se tornarem titulares para o jogo de quinta-feira? Existe, mas não quer dizer que serão. Vale a mesma resposta da anterior.
Eu acho que nesse momento a gente tem que analisar bem, analisar o adversário, saber que nós não vamos jogar somente quinta-feira e acabou o ano, é quinta, é domingo, é na outra quinta. Então é importante a gente achar uma dupla de volantes, assim como todos os que vão iniciar a partida diante do River Plate, bem, né, que estejam bem, que sejam suficientes para aquela estratégia de jogo, né? Independente de você ter um time jogando melhor do que outro, que na realidade aconteceu, acho que o mais importante é você montar uma boa equipe diante das características do adversário, da competição, para ir lá e fazer um bom jogo. Oi, Mancini, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Eu queria, por favor, que você fizesse uma avaliação do Luan nessa sequência que ele ganhou agora, o jogo como titular contra a Ferroviária, hoje também, os 45 minutos que ele atuou contra a equipe do São Bento na sexta-feira, e a declaração que ele deu, cobrando uma sequência maior, publicamente, obrigou o jogador, acabou fazendo bem para ele, porque depois de uma declaração como aquela, de fato ele teria que mostrar dentro de campo que ele merece essa sequência com você? Boa noite. Olha, em nenhum momento eu entendi como uma cobrança do Luan, até porque a gente tem a oportunidade de conversar quase que diariamente, né? Ainda mais quando você está numa bolha. Então, há quase 10 dias a gente está lado a lado, né? E não haveria motivo para que ele fizesse uma cobrança via imprensa. Ele deu uma entrevista. Então, isso nós temos que entender também o lado do atleta. O atleta quer jogar, e ótimo que ele queira jogar. A partir do momento em que ele teve a oportunidade, que não foi por causa da entrevista, porque já estava tudo determinado e planejado, ele entrou em campo e mostrou que ele pode ser um atleta diferente. Então, se ele está tendo uma sequência e está melhorando, é porque ele também está se empenhando para isso. É importante não só o Luan, mas qualquer outro jogador que queira jogar, que entre em campo e desenvolva aquilo que ele sabe. Boa noite, Mancini, Samir Carvalho do Café do Setorista. Queria saber se existe alguma possibilidade, Mancini, de você passar a atuar com 3 zagueiros, começar a testar isso. Aliás, quando você faz a saída de 3 ali, hoje foi com o Xavier, o João Vitor, por exemplo, poderia fazer essa saída muito bem se você jogasse com 3 zagueiros. Eu falo isso porque o João Vitor e o Raul Gustavo têm ido muito bem, e já encaixo aí também o Camacho e o Luan. Esses 4 jogadores aí já te convenceram que podem ser titulares, se você teria ousadia de já escalar o João Vitor e o Raul Gustavo como titulares aí para os próximos jogos. Valeu, você. Então, depende o termo ousadia, depende da forma como ele se encaixa, né? Para você mudar um sistema de jogo no início de uma Sul-Americana é difícil, né? Isso pode acontecer ao longo do ano. Você já me fez uma pergunta parecida com essa e eu vou te dar a mesma resposta. Eu acho importante quando você tem uma equipe com um padrão definido, que você comece a ter variações táticas, né? Agora, você mudar uma forma de jogar simplesmente porque alguns atletas fizeram um bom jogo hoje para achar lugar para todo mundo, eu acho que aí você começa a errar. Eu acho mais importante que você encontre o time ideal, que faça bons jogos, e a partir daí que você está sólido como equipe, você comece a ter variações táticas, a entrada de um terceiro homem no meio campo, ou um terceiro homem na parte defensiva, jogar com os laterais atuando como ala. Você começa a mexer, não é simplesmente você entrar com o terceiro zagueiro só para ter saída de bola. Isso faz com que o seu time tenha que ter 2 alas, e aí talvez Fagner e Fábio ou João Vitor e Piton não sejam aqueles ideais para isso. Então, você começa a mexer em toda a estrutura, né? Então, com calma, a gente vai acertando tudo. Neste momento agora, a minha busca é para que a equipe seja a mais organizada possível, a mais equilibrada possível, e, posterior a isso, a gente busca as variações. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessori, do portal Meu Timão. Eu queria que você comentasse, por favor, a nota oficial da maior torcida organizada do clube, que pediu, entre algumas outras coisas, a sua saída do clube.
Como que você recebeu essa carta? Como recebeu essa posição oficial da maior torcida organizada do clube? Obrigado. Olha, eu respeito o torcedor, respeito a nota e eu sigo fazendo o meu trabalho da mesma maneira que eu fiz desde que eu cheguei aqui no Corinthians, que já se vão aí 6, 7 meses, né? O importante agora é a gente estar focado no trabalho e buscar excelência a cada dia. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV. Um abraço.